Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo André Pelissoli e estou aqui para mais um vídeo do meu canal Memórias Aleatórias de um Sub-50. Primeiro eu queria agradecer pelas visualizações que eu tive no primeiro vídeo, tá? Um domingo na casa da minha avó. Teve 124 visualizações e para um primeiro vídeo eu achei legal, achei bastante rentável no caso, né? Achei que alcançou o objetivo. Só que hoje a dinâmica deste vídeo agora vai ser um pouquinho diferente, né? Talvez muito cedo para mudar a dinâmica do canal. Mas hoje eu vou contar sobre a escola. O que foi a escola, né? O meu ingresso a partir da quinta série na escola onde estudei, aqui no Antônio Gomes Correia, aqui pertinho da minha casa. E vou falar um pouquinho dos professores, de algumas situações que aconteceram na escola e espero que vocês gostem, porque isso é muito quinta série. Bom, vamos lá. Vou começar falando de língua portuguesa. Língua portuguesa, a minha professora era Ana Marta. Ana Marta era muito querida, era uma pessoa boníssima, ela era muito afável com os alunos, assim, e vou falar um pouco da dinâmica das aulas, assim. Ela sempre procurava interagir bastante com a gente, né? Uma sala com 30 e poucos alunos, e ela usava a tática de criar pequenas frases para que a gente decorasse a lição, o que era bem legal, porque depois chegava na hora da prova, a gente sabia como utilizar essas frases, essas brincadeiras, essas canções que ela criava, ela tirava da cabeça dela. Não sei se era uma dinâmica de alguém que tinha passado para ela, se era uma disposição do MEC daquela época, enfim. Mas ela colocava na nossa cabeça, na nossa memória, para que a gente não se perdesse na hora da prova ou de algum teste, ou até para falar, pra usar a linguagem coloquial. Se bem que, se parar para pensar, quinta série, né? Naquela época eu tinha 11 anos, qual criança que vai parar para pensar, estou falando certo, estou falando o português correto, mas enfim, sabe que a gente aprende por osmose, né? Então, todo dia tu vai colocando na mente da criança aquilo, ela vai aprendendo, vai assimilando e, enfim, acaba usando da melhor forma possível. Então, eu anotei aqui até algumas coisas. Ah, olha só o que ela ensinou para gente sobre preposições. Preposições, ela falava era uma cantiga pequena que ela colocava para que todos repetissem, e aí às vezes começava com um aluno, ia para o seguinte, até que terminasse, ou ela colocava todo mundo a falar junto, às vezes as duas coisas também. Começava com, né, cada um dizendo uma preposição, e depois todos falavam em uníssono, que era mais ou menos assim: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Usei o lirão XNPS de Tongo. E também tinha a prova do livro. Quem não lembra da prova do livro, né? Da coleção Vagalume. Acho que era padrão, acho, para a época nas escolas, usar a coleção Vagalume como modelo para as provas do livro, né? Então tinha vários livros bons, né? As Aventuras de Xisto, Xisto no Espaço, Barcos de Papel, Garra de Campeão, vários livros que eu gostei muito, inclusive. Só que quando o livro era bom, todo mundo lia. Quando não dava liga, digamos assim, o aluno lia só o resumo e chegava na hora da prova e se quebrava, porque ela não perguntava nada sobre o resumo. Ela perguntava alguma coisa aleatória lá do meio do livro. Então, quase sempre a gente se ferrava na prova do livro. Mas enfim, essa era a língua portuguesa. Aí depois vou contar um pouquinho sobre matemática. Matemática, a gente tinha
a professora Cirlei, que ela era muito rígida. Ela ensinava e ela dizia: eu vou ensinar uma vez só, não vou ensinar de novo. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, problema de vocês. Aí fazia no quadro, copiava as tarefas e chamava a gente para responder no quadro, quase sempre chamava a gente para responder no quadro. Só que uma vez teve um episódio, gente, não entendam mal, aquela era uma outra época, tá? Acho que hoje em dia isso jamais aconteceria o que aconteceu naquele dia. Ela chamou uma colega, que eu não prefiro não falar o nome, tá? Ah, mas ela chamou a colega no quadro e a colega não conseguia fazer a atividade, não conseguia resolver aquela conta. E ela perguntava para os outros: Fulano, como é que faz isso aqui? Não responde todo, responde só até a metade. Aí o fulano ia lá no quadro, mostrava, respondia: tá, agora deixa para Clarinha. Deixa para Clarinha fazer. Aí a Clarinha ia lá e pensava, e fazia errado. E a professora: Clarinha, não é assim, Clarinha. O que está acontecendo contigo? Tu não presta atenção nas aulas, Clarinha? E a menina: calma, pro, eu vou fazer de novo. E ia lá, tentava fazer de novo. E aí ela chamava e aí não conseguia, aí chamava um colega aleatório para mostrar para ela, né? Mostrar para a professora a atividade. Ah, tu fez, fulano, fiz. E ia lá, mostrava. É, tá certo. Aí ela olhava para Clarinha. Clarinha, como é que o fulano consegue fazer e tu não consegue fazer? Todo mundo teve a mesma aula. E eu sei que essa menina começou a se desesperar e começou a chorar. E a professora, né? Era uma outra época. eh, Como é que eu vou dizer? Começou, não era chamar de burra, mas disse como é que ela não entendia, como é que não entendia, até que perdeu a paciência, a colega já chorando, voltou para a classe. E aí, claro, naquela época, né, criançada, nessa idade, todo mundo rindo dela, né? E hoje era uma cena que daria pena, mas naquela época, as crianças com 11 anos, todos rindo, né? Faltou empatia, claro, mas nessa época ninguém pensava em nada disso. A Clarinha voltou chorando para a classe e a professora chamou outra colega e a colega foi lá e resolveu em 1 minuto a questão, né? Então, mas é uma coisa que hoje é impensável, mas na época foi muito engraçado. Fazer o quê? Foi engraçado, mas era uma outra época, enfim. Em ciências a gente tinha a professora Márcia, também era muito querida. E em ciências, o que mais me marcou, assim, porque naquela época a gente estava estudando as plantas, né, e o corpo humano. Só que em português a gente fazia muita redação. Era pedido para que a gente fizesse muita redação. E eu peguei e utilizei dos nomes científicos dos processos respiratórios das plantas, ou de células, ou de doenças, e peguei esse compilado todo de nome científico e fiz uma redação em português, uma redação comédia, assim, e essa redação até ganhou um prêmio depois. Foi para aquelas feiras que tinha na escola e a redação ganhou um prêmio. Eu nem me lembro o que era o prêmio da época, mas enfim, só para citar que essa redação ganhou um prêmio. Em história tinha a ProRegine e na época era História do Brasil. Eu nunca gostei da matéria, mas eu não fiquei em recuperação, por incrível que pareça, não fiquei em recuperação em história, porque, desculpa aí, eu sei que né, é uma falha, mas eu colava em história. Colava, não gostava e colava, a professora não se ligava e eu colava em história. Não fiquei em recuperação. Enfim, geografia. Geografia, se algum colega ver o vídeo vai se lembrar da Janete. A professora Janete, ela era muito doida. Ela estava sempre alegre, sempre dando risada, mas também quando ficava brava, ela gritava dentro da sala, ela batia com um apagador de giz no quadro negro, ela arranhava o quadro negro para fazer a gente ficar quieto, para manter a ordem na sala de aula. E
Eu fui expulso por ela da sala de aula acho que 3 ou 4 vezes, porque eu era uma matraca. Para dar risada era comigo mesmo, né? Para dar risada e fazer palhaçada e aprontar dentro da sala era comigo. E tinha mais 2 ou 3 colegas, né? Israel e Fabiano. Desculpa aí, gente, né? Fazer o quê? A gente aprontava mesmo. E por 3 vezes eu acho que eu fui expulso da sala. Fui mandado para a diretoria. O que que os meninos faziam? Corredor polonês. Para quem não conhece o corredor polonês, se colocavam 2 filas, né, encostar na parede, e tu tinha que torcer para não ser o último a chegar na sala de aula. Porque se tu fosse o último a chegar na sala de aula, tu tomava tapa, tu tomava puxão de cabelo, te jogavam no chão, te cuspiam, e todo mundo rindo, dando risada, até que entravam na sala e a professora disse: o que que houve, o que que aconteceu? Ah, nada, professora, nada, porque, né, ninguém falava nada para não ser, não passar por manhoso, por covarde, enfim. E, gente, isso eram brincadeiras da época. Isso era uma outra época e eram brincadeiras, sabe? Às vezes de mau gosto, às vezes um caía, batia um braço, se machucava, mas não era caso para expulsão, não era caso para reprimenda da diretoria. Era uma outra época. Era brincadeira, todo mundo levava na brincadeira. No outro dia, era um outro colega que passava pela mesma situação. E era um dia da caça do caçador, então não tinha por que fazer um alarde grande. E só acontecia, enfim. Bullying acontecia muito, né? Tinha o gordo, o seco, o fedorento e, gente, ninguém guardava mágoa, guardava rancor, porque era brincadeira, tá? Pode ser que em casa, né, cada um tivesse os seus demônios, mas na sala de aula ninguém ficava inimigo por causa disso. Mas enfim, não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que se passava na época. E como eu disse, os meus vídeos se tratam das sensações que eu tinha, das impressões que eu tinha na época, tá? E como eu era criança, eu era, na quinta série principalmente, eu era gordinho, feio e esquisito. Nunca me afetou em nada. Nunca me afetou em nada. Tinha bullying, tinha... te xingavam, assim como eu também xingava. Chamava de magrelo, chamava de sugismundo, sabe? E nada, não tinha nada, nenhum conflito se criava. Bom, pessoal, o vídeo teria uma parte só, mas vai ficar muito comprido, então a gente vai dividir em 2 partes, tá? A primeira parte foi essa, e a segunda parte a gente vai postar na semana que vem, tá bom? Ainda tem muita história para ser contada nesse vídeo, então semana que vem a parte 2, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.